O menu se inicia mostrando uma torre. Dentro da torre nosso prota aparece de frente a um monstro. Enquanto ele luta, mensagens de pessoas torcendo pelo prota no pós-vida aparecem. O prota se esforça lutando, mas ele acaba derrotado e percebe que ainda tem muitos monstros para matar. As pessoas vendo o prota no pós-vida falam que ele teria conseguido matar todos se tivesse alguma arma de curto alcance. Eles se perguntam se esse é mesmo o fim. Entretanto, alguém joga um dado ao lado do prota. O participante Raijun, patrocinado pela constelação, usa sua porcentagem de posse para rolar o dado do destino. A amiga do prota diz para ele que ela é uma regressora. O prota fala que ela é uma louca, e diz que é melhor ir para casa se for para ela ficar só falando merda. Mas ela afirma que não é hora de ser assim, e só para ele escutar o que ela tem a dizer. O prota pergunta o que é e se é algo importante. Ela fala que ele não pode acreditar, mas a Torre das Provações em breve vai aparecer na Terra. O prota fica puto e pergunta se ela tá zoando só porque ele acabou de ser demitido. Ela bate nele e manda ele prestar atenção no que ela vai dizer. Ele só precisa se lembrar de 3 coisas. Primeiro, nunca abra janela de status. Segundo, até ele chegar no 6º andar, forme um contrato com o pior deus possível. Terceiro, quando despertar uma habilidade, aconteça o que acontecer, ele precisa segurar sua arma. O prota se pergunta o que é isso, e se ela tá só brincando. Ela diz que vai falar de novo para ele lembrar. Primeiro, nunca abra janela de status, não importa que merda eles falem, não abra ela. Mesmo se faltar só um segundo, não abra. Se abrir, regressão ou qualquer coisa, não vai fazer sentido. Segundo, o tutorial vai ser até o 5º andar. Deuses vão estar perturbando ele para fazer um contrato. Nunca faça o contrato, mesmo sendo Deus da luz, Deus da guerra, ou deuses com nomes maneiros, se pedirem para fazer um contrato, nem olha para eles. Ela diz que quando ele completar o tutorial, vai ter uma área de descanso antes do 6º andar. A partir dali é para ele fazer um contrato com o pior deus possível. Ouvindo isso, o prota tem certeza que ela tá zoando. Terceiro, quando ele despertar sua habilidade, ele deve estar com uma arma em mãos. Espada, machado e lança. Ela tá falando de uma dessas. Se ele segurar algo como uma varinha, arco ou item sagrado, então ela vai matar ele. Quarto, você deve deixar o like no vídeo. Na verdade, o prota questiona o porquê, e diz que magia é para homens. Na cabeça dele, se você usar a bola de fogo, vai ser da hora e todos vão fazer uma fila pedindo para ser seu amigo. A amiga do prota fala que ele é um ferrado que não tem talento para magia. E conta que ele até usou a varinha como se fosse um cano e saiu acertando os inimigos na cabeça porque não conseguia usar magia. O prota fica indignado, e diz que ele não é um feiticeiro quando joga, então ele não joga. Mas depois de apanhar um pouco, ele entende tudo que ela disse e gravou tudo em seu coração. Ela iria continuar falando, mas de repente eles viram uma mensagem. A partir de agora, a área ao redor do cinturão verde CG66432 foi escolhida de acordo com a lei. 1 milhão de participantes selecionados da área CG66432 podem entrar na Torre das Provações. No momento que a Torre das Provações falhar em ser subjugada, a posse que vocês têm sobre a área CG66432 na Terra será encerrada. O prota pergunta para sua amiga Raijun o que é tudo isso, mas ele percebe que não consegue mais conversar. A Raijun tenta dizer para ele, se lembrar das 3 coisas. O prota faz um sinal que entendeu, e ele para pensar. Sua amiga Raijun é realmente uma regressora. Ele começa a se teletransportar, e enquanto isso ele pensa que queria perguntar tanta coisa para ela. Uma mensagem imperceptível chegou. O sistema básico da Torre das Provações vai ser ajustado de acordo com a Lei C-146231. Ajuste completo. A partir de agora a Torre das Provações pode obrigar os participantes a fazerem contratos injustos, e pode rejeitar participantes intencionalmente. Bem-vindo, você é um participante selecionado de acordo com a Lei G-14823. Por favor, escolha uma das armas lugar, antes de se preparar para as batalhas que estão por vir. O prota vai para uma sala e percebe que essa é a Torre das Provações que a Raijun estava falando. Sua classe será baseada no equipamento que você escolher. Escolha com cuidado, já que você só tem uma oportunidade de despertar sua habilidade. O prota vê as armas, e tenta pegar o cajado de mago, mas lembra das palavras da Raijun,
e desiste. Ele decide pegar uma espada longa e enferrujada. A seguir, por favor, abra sua janela de status. Você só tem que falar em voz alta janela de status. A janela de status é um elemento muito útil quando estiver subindo a torre das provações. Participantes podem melhorar suas habilidades através da janela de status. O prota se segura. Ganhará 5 pontos de atributo se abrir a janela de status agora. Eles vão te ajudar a melhorar suas habilidades. Não só isso, os participantes podem usar a janela de status para checar suas habilidades e o nível de crescimento. Sem a janela de status, os participantes terão limitações ao usar e adquirir habilidades. Por favor, abra a janela e status. Tempo restante 5 minutos. O prota se pergunta se ele vai ficar bem. Ele sente como se isso parecesse um trabalho escravo. Por favor, abra a janela de status. Tempo restante 1 minuto e 13 segundos. Em pensamento o prota fala que não vai abrir o bico. Tempo restante, 10 segundos. O prota começa a se encher de dúvidas. Eu deveria falar? Ou só gritar? Posso confiar 100% no que a Raijun disse? Se é uma regressora, deve ter feito isso sozinha. Por que ela precisa de mim? Vai ter até uma restrição de adquirir e usar habilidades. Vou só morrer de um jeito merda? O que eu faço? E se a Raijun estava enganada? Eu deveria só gritar? O tempo acabou. Você não abriu a janela de status. Você será teletransportado para a Torre das Provações primeiro andar. Parabéns pela decisão difícil. O prota percebe que ainda está vivo, e de repente, ele é teletransportado. O participante Suil negou-se a abrir a janela de status. Você ganhou o atributo Desafiantes. Portanto, o participante Suil não será desfavorecido pelas limitações de crescimento. O nível de dificuldade da torre para Suil será ajustada para a fase desafiante. Daqui em diante, por favor, tenha em mente que as constelações podem entrar após trocar sua deidade. Sua deidade original só pode ser usada normalmente a partir do 6º andar. O prota é levado para outro lugar. Mate todos os inimigos. Tempo restante 18 horas. O prota entende sua missão e comenta que ali tá bem escuro. Mas ele se acalma pois esse é só o tutorial. O prota ataca algo, mas ele vê que não tem nada ali. De repente ele sente algo, e desvia de novo. O prota fala que quase foi de arrasta para cima. Ele não acredita que isso era uma armadilha, e pelo visto ele tem que tomar mais cuidado ao andar. Alguém joga uma coisa no prota, que faz um corte em seu braço. Um monstro aparece para atacar o prota, mas o prota esquiva. O monstro fala que o prota é sortudo por escapar desse ataque. Nos é revelado que esse monstro é um goblinoide assassino. O prota pensa em primeiro criar distância e analisar o inimigo. Porém o goblinoide saca uma coisa. O prota vê que é uma besta e ferrou. A flecha de antes não era uma armadilha. Ele avança pois ele precisa dar um jeito no goblinoide antes dele disparar a besta. O goblinoide fala que é tarde demais para o prota, e atira. O prota desvia e pensa que não pode morrer assim. Ele é maior do que o goblinoide então dá para ganhar. Ele vai matar o goblinoide antes que ele recarregue. O goblinoide ataca o prota, mas o prota girou o corpo antes de ser atingido. Por conta disso ganhou só um corte leve. Então agora é a vez de ele atacar. Assim mata o goblinoide. Ele se aproxima do corpo, para pegar a adaga. Mas de repente ele sente algo, e cai no chão. O prota se pergunta por que está tão tonto, e olha para a adaga. Adaga banhada em veneno feito à mão pelo goblinoide assassino. Assim ele desmaia. Nos é mostrado que o prota ganhou uma chuva de bufos de agilidade, e por ter resistido ao efeito do veneno, ele ganhou resistência a veneno nível 1. O prota acorda depois de um tempo, e olha para o limite de tempo. Ele vê que ainda tem 12 horas e que ficou apagado por 5 horas. Com isso o prota já pega os itens do goblinoide, e fala que vai sobreviver a todo custo. Ele sai andando, mas acaba pisando em uma armadilha. Nosso prota desvia, e percebe que ele pode desviar fácil disso. Por conta disso, ele sai ativando todas as armadilhas. Enquanto desvia, o prota fala que quanto mais ele desvia mais fácil fica. Ele se pergunta se suas habilidades físicas foram melhoradas por causa do despertar de seus talentos. E também percebe que ele ficou muito mais rápido. De repente ele se depara com monstros, mas ele vê que os monstros ainda não sabem que ele está ali. Então, primeiro ele vai matar e lidar com o outro no 1 contra 1. Ele se prepara para atirar, mas o prota ouve algo atrás dele.
Era uma armadilha que ele consegue facilmente desviar. Por conta disso os dois monstros vão atrás dele. O prota se prepara e defende outra flecha que a armadilha atirou. Os goblinoides se aproximam, e ele vê que eles são um casal goblinoide. O prota fica impressionado. Enquanto desvia ele conta que até ontem era a metade de um casal. Se ele não tivesse preso ali. O prota corta o goblinoide e grita que poderia ter voltado com ela. A goblinoide fica brava e parte para cima do prota. Ele corta ela inteira e grita que ficar solteiro é melhor. O prota pergunta pro goblinoide que tá escondido nas sombras atirando flecha, se ele também é parte de um casal. O goblinoide responde que não. O prota entende, e pede para ele sair das sombras para o sofrimento dele acabar. O goblinoide sai e imporá para o prota o deixar viver. Goblinoide criança, um goblinoide pequeno e fraco, muito jovem para combate, se esconde no escuro quando ameaçado. O mini-goblinoide continua implorando para viver. O prota pergunta o que raios ele faz ali. O mini-goblinoide fala que o prota é burro, ele só está fazendo o seu dever. O prota fala que ia deixar ele vivo, mas pelo que ele acabou de dizer. O mini-goblinoide pede desculpas e implora para viver. O prota diz que vai deixar ele viver se ele responder uma pergunta. Ele pergunta quais são as intenções deles, os monstros. Morrendo de medo, o mini-goblinoide responde que eles só fazem o seu dever. O prota então aponta a espada para ele e diz que eles só estão fazendo o seu dever. O mini-goblinoide volta atrás falando que ele não precisa cumprir seu dever. O prota pensa que pode deixar para matar esse goblinoide para depois, e fala pro goblinoide que não vai matar ele. Salvação do goblinoide criança. Uma missão oculta para o tutorial do desafiante no primeiro andar, a tristeza oculta dos goblinoides começa. Ao mesmo tempo, nós vamos para o tutorial da nossa regressada. Ela olha e vê alguns goblinoides. Em pensamento ela fala que não sabia que o tutorial iria mudar tanto só porque não selecionou a janela de status. Ela invoca uma magia de fogo e ataca os goblinoides. Ao mesmo tempo ela pede para o prota ter cuidado pois isso definitivamente não foi feito para quebrar. Voltamos para o prota dizendo que só vai deixar o mini-goblinoide vivo se ele aceitar uma condição. O mini-goblinoide deve ter suas mãos amarradas. O mini-goblinoide aceita dizendo que o prota é estúpido mas generoso. Ouvindo isso, o prota questiona se deve o matar agora mesmo. O mini-goblinoide pede desculpas de novo. O prota aceita e amarra ele com umas cordas que estavam ali mesmo. Após amarrar o prota percebe algo, e pergunta o que é essa coisa brilhante no pescoço dele. O mini-goblinoide se recusa a responder. Por conta disso o prota pega ele, e olha a coisa brilhante. Colar de rubi do jovem goblinoide. Colar que o jovem goblinoide carrega. Parece ter algum segredo escondido na misteriosa joia brilhante. O prota vê que isso é bem precioso, e tenta tirar do mini-goblinoide, mas não consegue arrancar de jeito nenhum. O prota pede desculpas ao mini-goblinoide, e comenta que talvez esse seja um item que só vai dropar quando o goblinoide morrer. Mas ele tranquiliza o goblinoide dizendo que só estava brincando. A cena segue para eles andando. No meio da caminhada o prota pergunta qual é o nome do mini-goblinoide. O mini-goblinoide fica inquieto, e o prota percebe que ele não tem um nome. E olhando bem, ele parece até aquele personagem. Com isso em mente ele fala que o nome do mini-goblinoide vai ser Dobby. O mini-goblinoide discorda do prota, mas o prota vai chamar ele de Dobby mesmo. Quando o prota ia pisar no chão o Dobby fala que tem uma armadilha ali. O prota pergunta como ele sabe disso, e o Dobby responde que goblinoides podem ver no escuro. O prota fica puto pois isso significa que ele fingiu não enxergar esse tempo todo, e ele ainda tá esperando um elogio ou algo do tipo, mas ainda assim ele vai ser útil. O prota fala que o Dobby fez um bom trabalho e pede para ele dizer se ver inimigos ou armadilhas no caminho. O Dobby fala onde todas as armadilhas estão, e o prota manda ele recuar um pouco. O prota avança em direção às armadilhas. E como ele pensava, quanto mais desvia das armadilhas, melhor fica seu tempo de reação. Um tempo se passa, o prota fala que eles já estão andando faz 2 horas. Mas pro alívio do prota o Dobby fala que eles chegaram. O prota vê que eles chegaram em uma porta. Você gostaria de entrar no salão do chefão? O prota raciocina que já faz 11 horas desde que ele entrou no primeiro andar. Agora ele finalmente chegou na sala do chefe. Assim ele encosta na porta,
e é levado para a sala do chefe. Dentro da sala ele vê um monte de goblinoide. Um goblinoide com armadura de aço, 7 goblinoides guerreiros com espadas e 2 goblinoides assassinos com bestas. Em pensamento o Prota fala que já lutou contra 4 de uma vez, mas isso já é ridículo. Ainda mais aquele cara ali. Goblinoide paladino. Um goblinoide que também é um paladino. Um paladino honesto que usa fortes feitiços sagrados. Sem escolha o Prota já parte para cima deles. De frente aos 2 goblinoides, o Prota atira no primeiro e corta o segundo. Mais 3 goblinoides aparecem. E como o Prota tá muito perto para usar a besta, ele joga ela no goblinoide, e corta os outros 2. Ele vê mais 5 guerreiros atrás. Por sorte o paladino ainda não se moveu. Então ele avança para cima do goblinoide assassino, e o faz cair na lava. Os 2 guerreiros vêm para atacar o Prota, mas o Prota faz um espetinho com os 2. Outro goblinoide aparece para atacar nosso Prota. Porém o Prota percebe isso, e acaba com o goblinoide. Mais 2 goblinoides vêm para cima dele, mas o Prota também acaba com eles. O goblinoide paladino vendo tudo isso, enfim decide agir. O paladino já parte para cima do Prota, porém o Prota desvia, e ataca com tudo com a espada, mas o paladino defende, por conta disso a espada do Prota quebra. O Prota vê que ferrou, e se distancia do paladino. Ele se pergunta o que vai fazer agora, mas se lembra da adaga que pegou aquela hora. Assim ele chama o paladino pro segundo round. O paladino já vai para cima do Prota de novo. O Prota desvia, e vê uma abertura. Ele ataca, porém o paladino ataca o Prota usando o escudo. Vendo o Prota no chão, o paladino fica prestes a acertar um golpe, porém o Prota desvia e o paladino acerta o chão. Com essa oportunidade o Prota avança para cima do paladino, acerta ele, e o derruba no chão. Com o paladino no chão, o Prota dá vários golpes de adaga nele. Dessa forma ele cai exausto no chão. Ainda no chão o Prota ouve o paladino murmurando algo. Quando ele olha o paladino tá curado levantando. O Prota se levanta já preparado para lutar, apesar de seu corpo não estar respondendo. Mas o paladino cai ao chão novamente. O Prota lembra que essa adaga contém veneno, e já corre em direção ao paladino caído para matá-lo. Depois de alguns golpes ele enfim mata o paladino. Ele comemora, mas... Mate todos os inimigos. Tempo restante 6 horas e 30 minutos. O Dobby se aproxima, e cura o Prota. O Prota questiona por que ele não usou feitiços de cura até agora. O Dobby fala que é porque ele não pediu. O Prota fica puto mas se segura. Ele diz que já matou todos os monstros, mas ainda não acabou. Isso deve ser porque ainda falta o Dobby. O Dobby se defende dizendo que não é inimigo do Prota, mas o Prota fala que sabe só tá zoando ele. O Prota começa a raciocinar que tem um colar estranho que não sai, e o fato de que tem esse goblinoide pequeno que não combina com a dificuldade da torre. Ele pede pro Dobby dar o colar por um momento, mas o Dobby afirma que o colar não sai e não puto. O Prota pergunta se ele prefere dar o colar ou morrer agora. O Dobby desiste, e o Prota avisa que se ele se mexer vai perder a cabeça. Ele acerta o colar, e o quebra. O Dobby começa a soltar uma energia, e se transforma em outra coisa. O Prota pergunta se ele ainda é o Dobby. O goblinoide se apresenta como Pirrique e agradece ao Prota. Parabéns, você concluiu o primeiro andar no tutorial. Entre na sala de espera depois da sua pontuação ser calculada. O Prota comemora pois o colar era realmente o problema, mas ele percebe que vai ter que ir para a sala de espera agora. O Prota sai correndo para pegar o escudo do paladino. A missão oculta dos goblinoides foi concluída. A pontuação total foi... O Prota pega o escudo, e vê que o escudo além de ser bom tem até um feitiço de cura. Como recompensa por completar a missão secreta, o sofrimento dos goblinoides, o goblinoide Dobby se juntará ao participante Suil em seus futuros desafios. Enquanto isso o Prota tá abraçado com o seu lindo escudo novo, mas ele percebe que só ganhou um goblinoide como recompensa e começa a xingar o sistema. Teletransportando para a sala de espera. Ele recebe mais uma chuva de bufos. Você pode consumir alimentos básicos e usar o banheiro, já que completou o primeiro andar. Apesar da recompensa ser uma merda, o Prota comemora pois está vivo. A partir de agora, você pode fazer um contrato com constelações de primeira classe. Participantes podem receber suporte na forma de progresso em conquistas ou habilidades, através do contrato de patrocínio com as constelações que pode ser de grande ajuda no futuro.
Ele recebe um monte de propostas de constelações de primeira classe, mas o Prota sabe que eles são apenas fraudes, pois os deuses poderosos vão aparecer no 5º andar. Torre das Provações, 2º andar, tempo restante de tutorial 12 horas, por favor descanse. O Prota comenta que já faz horas desde que ele entrou na torre. O Dobby manda o Prota dar água para ele. O Prota percebe que o Dobby também veio para a sala de espera, e o Dobby pede pão também. O Prota dá um pedaço do pão para ele, mas o Dobby come tudo. Ele come outro pão e pergunta quem era o nome da pessoa que ele disse lá atrás. O Dobby explica que o nome daquilo era Pirric e ele é uma constelação, aquele colar era dele. O Prota se pergunta se o Dobby é uma constelação, então ele acha que acabou de salvar um deus goblinoide. O Dobby fala que o Pirric está agradecendo. O Prota deita e para pensar que a dificuldade é muito alta. Com esse nível, nem ferrando que ele ia conseguir completar o 1º andar usando magia. Ele se pergunta se Raijun tá indo bem, já que ela é uma regressora. Provavelmente tá indo melhor do que ele. Constelação de 5ª classe, dono dos 5 anéis, ofereceu um contrato de patrocínio. A cena vai para Raijun. Ela fala que antes de regressar fez um contrato no 5º andar. E para ele aparecer como uma constelação de primeira classe no 1º andar, ele deve ter ficado mais fraco com os efeitos colaterais da regressão. Ela pede desculpas à constelação pois ele só ficou fraco assim por causa deles. Mas eles vão mostrar que essa não foi a escolha errada. Bem-vindo à Torre das Provações, 2º andar, o tutorial fase 2. Elimine todos os inimigos. Tempo restante 10 horas. A cena volta para o Prota no 2º andar. Ele vê 2 caminhos, e pergunta pro Dobby qual lado eles devem ir. O Dobby fala que vai ir pelo lado esquerdo. Nisso Prota pensa que já que o Dobby estava no 1º andar, seus sentidos provavelmente vão ser melhores ali. E olhando para ele de novo, o Prota se sente mal por ele. Apesar disso, o Dobby é de classe sacerdote, então o Prota vai ter que lutar enquanto protege ele. O Prota fala que pode ter uma armadilha na frente, então o Dobby deve o seguir por trás. Um tempo se passa e o Prota pergunta se esse é mesmo o caminho certo. O Dobby pede para ele confiar, mas o Prota diz que já se passou 20 minutos e até agora nada. O Prota percebe que o caminho tá ficando mais íngreme, e acaba pisando em uma armadilha. Ele manda o Dobby abaixar pois não sabe de onde vai vir as flechas. De repente não vem flechas, mas sim uma bola gigante de pedra. Eles ficam apavorados e saem correndo. A cena corta para Raijun em frente aos 2 caminhos. Ela fala que o caminho certo é sempre o da direita. Enquanto anda, ela se pergunta se o Prota tá bem. Se ele pegou uma arma de curto alcance vai ser difícil matar o chefe. Vemos uma lembrança dela antes de regressar bebendo com o Prota. Ela parabeniza ele por terminar com aquela e comenta que apesar de ela ter terminado, tudo fica bem quando acaba bem, além de que ela estava traindo o Prota. O Prota confirma dizendo que foi corno, mas ele ainda não consegue deixar de gostar dela. Ele acha que a amava mesmo, até sente falta dela. Ouvindo isso a Raijun se irrita, e vira o litrão. O Prota pergunta o que tem de errado com ela, e ela fala que o Prota é corno manso demais, a ponto dela querer encher a cara. Voltando pro presente, a Raijun diz que o Prota nem notava o quanto ela se importa com ele. Ela torce para ele ficar bem, e acaba se deparando com um orcoide. Ela já invoca sua magia, e dispara uma bola de fogo. Com a cara queimada o orcoide grita dizendo que vai matar ela. Ele vai mostrar o poder de um orcoide, mas a Raijun dá um soco nele, e manda ele calar a boca. Ela corre dizendo que vai se encontrar com o Prota no 6º andar. Voltamos para o Prota correndo da pedra. Ele olha pro Dobby, e percebe que as pernas dele são curtas demais para correr. Sendo assim ele manda o Dobby subir em suas costas. Eles correm, e o Prota dá um salto para um lugar seguro. Dessa forma eles conseguem escapar da pedra. Vendo o Prota morrendo de cansaço, o Dobby usa sua magia de cura nele. O Prota fala que apesar de ele agir como um idiota, o Dobby tem boas habilidades. Ele agradece ao Dobby, e percebe que ele parece fofo às vezes. O Prota fala para eles irem pela direita dessa vez, mas o Dobby manda eles irem pela esquerda. O Prota questiona se o Dobby não acabou de ver um rocha vindo ladeira abaixo ali. Porém, o Prota pensa que pode ter uma peça escondida igual ao Dobby, e talvez ele até consiga algo mais útil do que o Dobby. Assim ele concorda em ir pela esquerda. Ele vai confiar no Dobby mais uma vez.
Depois de passar por um monte de armadilhas, eles se deparam com uma pedra no final do túnel. O Prota pede para eles voltarem já que não tem nada ali, mas o Dobby ativa um botão, que cria uma passagem secreta. O Prota diz que o Dobby fez um ótimo trabalho, e isso parece incrível. Massa do relâmpago do grande Orcoide guerreiro. Obra-prima apesar de ser velha, envolta inteiramente em raios, o usuário não é impactado negativamente. O Prota se aproxima, mas a estátua reage, e se transforma em um Orcoide. O Prota vê que ferrou. Andar 2 da Torre das Provações, você achou a missão oculta do tutorial, o túmulo esquecido do grande Orcoide guerreiro. Isso será refletido nos cálculos de performance mais tarde. Assim terminamos o resumo de hoje. Se você gostou dessa série, já deixa o like e comente aí embaixo que era a parte 2. Não esqueça de se inscrever no canal com o sininho ativado para ficar sabendo caso a parte 2 saia. Muito obrigado e até a próxima.